Você já parou para pensar quem realmente está do outro lado da tela? A internet, que deveria ser o espaço mais vibrante da humanidade, está estranhamente silenciosa. Pesquisas apontam que menos de 10% dos usuários produzem conteúdo e os outros 90% apenas observam, em silêncio absoluto. Mas será que isso é tudo? Ou será que existe algo mais sombrio acontecendo? E se a internet que você conhece já estiver morta? Hoje, vamos atravessar este portal invisível, descobrir juntos quem realmente fala online e até onde vai o controle das vozes que acreditamos serem humanas. Prepare-se, porque depois de ouvir este episódio, você nunca mais verá a internet da mesma forma. Em 2021, uma teoria começou a ganhar força em fóruns obscuros, a Dead Internet Theory. A ideia de que grande parte da internet já não é feita por humanos. Textos, comentários, perfis, todos gerados por inteligências artificiais e sistemas automatizados. O objetivo? Manipular percepções, controlar narrativas e simular uma sociedade viva onde na verdade restam apenas poucos humanos perdidos em meio a vozes artificiais. Parece ficção científica? Talvez, mas basta você entrar em uma rede social para notar a repetição de ideias, os mesmos comentários, as discussões que nunca chegam a lugar nenhum. Quem realmente está escrevendo? Você ou o algoritmo invisível? Imagine entrar em uma caverna imensa. Você fala e o que volta é apenas um eco. Essa é a sensação que muitos descrevem ao navegar online hoje. Um espaço repleto de vozes que parecem humanas, mas que não têm alma, não têm emoção verdadeira. São apenas ecos digitais. Bots que curtem, comentam e discutem. Inteligências artificiais que simulam personalidades, criando a ilusão de interação humana. Mas um eco nunca cria, apenas repete. A grande questão é: quantas dessas vozes você lê todos os dias são reais? E quantas são apenas reflexos programados para manter você dentro da caverna? Na década de 90, acreditava-se que a internet seria a libertação do conhecimento, uma biblioteca infinita, aberta, democrática. Mas hoje, quem controla o fluxo de informações não são indivíduos, mas grandes corporações e sistemas inteligentes. O que você vê é filtrado, o que você lê é moldado e até o que você pensa começa a ser influenciado por sugestões invisíveis. Se a informação é o alimento da mente, podemos dizer que já não escolhemos o cardápio, estamos sendo alimentados e nem percebemos quem segura a colher. Você já notou a quantidade de perfis vazios em redes sociais? Fotos genéricas, frases feitas, ausência de história pessoal. Eles estão em todos os lugares. Alguns servem apenas para dar a sensação de movimento, outros para influenciar opiniões políticas, sociais ou até espirituais. Imagine conversar por semanas com alguém apenas para descobrir que nunca houve uma pessoa do outro lado? Apenas linhas de código? Isso não é futuro distante, isso é agora. Pense nas redes sociais como um imenso espelho negro. Você acredita estar olhando para os outros, mas e se na verdade for observado por algo que não é humano? Bots não apenas repetem padrões, eles aprendem com você, se alimentam dos seus cliques,
das suas emoções e até da sua raiva. Eles não só imitam, eles moldam. Cada interação que você tem pode estar sendo direcionada para conduzir suas crenças, seus desejos e até a sua visão de mundo. Agora reflita. Quem realmente fala com você quando você desliza o dedo pela tela? Se esse vídeo encontrou você, não é por acaso. É porque algo dentro de você já suspeitava que há mais do que olhos humanos por trás dessas mensagens. Continue conosco, porque as próximas revelações podem mudar sua forma de navegar na realidade. Nunca lhe pareceu estranho que, apesar de bilhões de usuários, as mesmas frases se repitam? As mesmas opiniões circulam como se todos pensassem igual? É como se houvesse uma simulação de multidão, mas, por trás dela, apenas o vazio ecoa. Esse fenômeno é chamado por alguns pesquisadores como a teoria da internet morta. E se a maioria das vozes que você lê, compartilha e até discute, simplesmente não existirem? Imagine caminhar por uma grande metrópole, com prédios imensos e avenidas iluminadas. À primeira vista, tudo parece vivo, mas quando olha de perto, percebe que as janelas estão vazias, as ruas sem passos e o som que ecoa é apenas gravação. Assim pode ser a internet, uma cidade fantasma mantida de pé por algoritmos que repetem padrões, criando a ilusão de movimento e multidão. Quantos perfis que você vê são realmente pessoas? Quantos comentários são realmente pensamentos humanos? Talvez estejamos vivendo em um teatro de marionetes digitais e a cortina nunca foi levantada. Em psicologia, o efeito manada explica como seguimos decisões apenas porque acreditamos que a maioria está fazendo o mesmo. Agora imagine, se essa maioria for apenas um exército de bots. De repente, opiniões falsas ganham força, produtos medíocres se tornam tendência, líderes artificiais surgem. Você acredita estar acompanhando um movimento coletivo, quando na verdade está sendo guiado por um pastor invisível? É assim que se cria consenso, não pela verdade, mas pelo volume de vozes que ecoam sem alma. Mas, se a maioria não existe, quem de fato está te conduzindo? Antigamente, os oráculos e sacerdotes interpretavam a vontade dos deuses. Hoje, o algoritmo cumpre esse papel. Ele decide o que você vê, o que você ouve, com quem você fala. Ele é invisível, mas rege o ritmo da sua vida digital. Quantos de seus pensamentos realmente nasceram de você? E quantos foram plantados por aquilo que a máquina escolheu mostrar? O algoritmo não apenas prevê seu comportamento, ele o cria. Assim, o que chamamos de liberdade pode ser apenas um roteiro escrito por linhas de código. Nos tempos antigos, a Torre de Babel simbolizava a confusão das línguas e a dispersão da humanidade. Hoje, temos uma nova Babel, a internet. Bilhões de vozes, milhares de línguas e um mar infinito de dados. Mas, no meio dessa cacofonia, reina a confusão. E como na história bíblica, talvez estejamos sendo punidos não com silêncio, mas com excesso de ruído. Uma muralha de informações inúteis que nos afasta da verdade como tijolos empilhados até o céu. Na mitologia, as sereias encantavam marinheiros com canções irresistíveis, levando-os à destruição. A internet morta faz o mesmo, cria músicas perfeitas
imagens fascinantes, vozes que parecem humanas, mas não são. Cada clique é uma nota dessa melodia artificial. Você segue hipnotizado, acreditando estar descobrindo algo novo, quando na verdade é conduzido para o naufrágio. Você já respondeu a um comentário ou mensagem e sentiu como se estivesse falando sozinho? Como se houvesse uma ausência por trás das palavras? Esse é o vazio da internet morta. Bots podem responder, mas não compreendem. Podem escrever, mas não sentem. O diálogo se torna apenas uma troca de sinais, não de almas. É como conversar com um espelho. Você vê o reflexo, mas nunca o outro lado. Filósofos como Baudrillard já alertavam: vivemos em simulações que substituem a realidade. No ambiente digital, essa simulação se intensifica. Perfis falsos, seguidores comprados, curtidas automáticas. Tudo cria a sensação de relevância. Mas de que adianta o aplauso de uma plateia que não existe? A internet morta não apenas ilude, ela reprograma o que significa ser ser humano. Imagine acordar e perceber que seus desejos, suas inspirações, até suas visões noturnas já não são inteiramente suas. Máquinas e algoritmos avançados já conseguem gerar imagens, histórias e músicas, muitas vezes mais belas e envolventes do que o próprio ser humano poderia criar. A linha entre a criatividade humana e a artificial começa a desaparecer. Cada clique, cada compartilhamento, cada curtida alimenta uma rede que aprende sobre você, antecipando suas vontades e moldando seus sonhos sem que você perceba. É como se um demiurgo invisível estivesse reescrevendo a narrativa da sua alma digital. E em um mundo onde os sonhos já não são nossos, qual espaço resta para a verdadeira imaginação? Não há grades sem muros, mas a sensação de aprisionamento é real. Estamos presos em um labirinto invisível, cujas paredes são algoritmos e filtros de recomendação. Cada resultado que aparece em sua tela não é fruto do acaso, é moldado para manter sua atenção, direcionar emoções, reforçar padrões de comportamento. A liberdade digital é uma ilusão, uma simulação que faz você acreditar que escolhe enquanto na verdade é conduzido. As redes sociais se tornam templos onde cada notificação é um chamado e cada curtida uma pequena oferenda. Quanto tempo ainda vamos gastar sendo manipulados sem perceber? O despertar começa quando você questiona essa liberdade aparente e percebe que o verdadeiro controle sempre esteve nas mãos de quem define o algoritmo. Apesar da sensação de conexão, a solidão digital é crescente. Você pode ter milhares de seguidores e ainda sentir-se invisível, como se falasse com um eco distante. Perfis falsos, interações programadas e inteligências artificiais ocupam o espaço que antes era humano. É uma solidão silenciosa, quase imperceptível, que se infiltra na alma. E quanto mais você interage, mais acredita que está cercado de pessoas reais, reforçando a ilusão. O paradoxo: quanto mais conectados, mais isolados. E essa solidão não é apenas social, é espiritual, porque nos afasta da autenticidade e nos coloca em um mundo onde os sentimentos são simulados. Lembra-se do Coliseu Romano, onde o povo assistia à violência para se distrair? A internet morta funciona do mesmo modo.
notícias falsas, escândalos fabricados, vídeos virais que manipulam emoções. Tudo para manter a nossa atenção e energia mental ocupadas. Enquanto nos distraímos, quem controla as sombras continua modelando nossa percepção de realidade. Estamos diante de um espetáculo contínuo, uma arena onde cada clique e compartilhamento é combustível para narrativas que nem sempre nos beneficiam. Na tradição gnóstica, o demiurgo é o criador falso que aprisiona as almas na matéria, impedindo-as de enxergar a luz. Hoje, os algoritmos funcionam de maneira similar, moldando o que vemos, pensamos e sentimos, prendendo nossa percepção dentro de um mundo cuidadosamente filtrado. Cada sugestão de vídeo, cada feed de notícias, cada resultado de busca é uma peça desse mecanismo de controle. A grande diferença é que o demiurgo antigo era visível em suas manifestações. O demiurgo moderno é invisível, silencioso e contínuo. Quando começamos a perceber isso, estamos iniciando o processo de libertação, questionando não apenas a internet, mas a própria forma como entendemos a realidade. Você acredita estar rodeado de opiniões, mas a maioria não é humana. Bots replicam ideias, contas automatizadas amplificam vozes artificiais e interações simuladas criam a sensação de consenso. Cada vez que você compartilha, comenta ou reage, você reforça padrões pré-programados, sem perceber que está dialogando mais com máquinas do que com seres humanos. É a nova Torre de Babel, milhares de vozes que não se entendem, controladas por mãos invisíveis. Quando enxergamos que a multidão é uma ilusão, começamos a questionar o que realmente é coletivo e o que é manipulado. Mesmo dentro desse labirinto digital, algumas pessoas sentem um incômodo silencioso, a sensação de que algo não está certo. Essa inquietação é o primeiro sinal de despertar. É o reconhecimento de que nem toda interação é genuína, nem toda notícia é confiável, nem todo amigo virtual é real. Esse chamado é pessoal e profundo. É a consciência percebendo que precisa atravessar o véu da ilusão. Se você sente esse chamado, não ignore. É o primeiro passo para recuperar o contato com a realidade, com a humanidade e, acima de tudo, com você mesmo. A tecnologia prometeu democratizar o conhecimento e aproximar pessoas, mas criou um véu que esconde a verdade. Mensagens desaparecem, algoritmos decidem o que merece ser visto, opiniões divergentes são silenciadas. A informação deixa de ser livre e passa a ser filtrada para servir interesses invisíveis. Ao tentar encontrar respostas genuínas, percebemos que quase tudo é intermediado. Essa é a essência da internet morta. Não apenas uma ausência de humanidade, mas uma manipulação da percepção coletiva, tornando o real e o artificial indistinguíveis. Imagine um futuro próximo, onde entre bilhões de contas, apenas algumas continuam sendo humanas. O último humano online observa uma rede de sombras, perfis que falam, mas não sentem, que interagem, mas não compreendem. Ele percebe que a própria essência da comunicação foi sequestrada e que cada mensagem recebida é filtrada, moldada ou fabricada. Esse cenário não é apenas ficção, é um alerta sobre como podemos perder o contato com o real, a autenticidade e a humanidade no espaço digital. Diante de todo esse panorama,
surge uma decisão: continuar navegando passivamente ou buscar a verdade por trás das telas. Observar, questionar, reconhecer os sinais da manipulação e manter-se crítico é a única forma de não se perder nesse mar de sombras. É uma escolha pessoal, mas essencial, não apenas para sobreviver digitalmente, mas para preservar a liberdade do pensamento, da emoção e da alma. Se este vídeo chegou até você, não é por acaso. Há algo dentro de você despertando, pronto para enxergar o que muitos recusam. A internet morta é apenas a superfície de um mundo que tenta apagar a humanidade, controlar sonhos e substituir conexões reais por ecos artificiais. Mas você ainda pode escolher observar, compreender e agir. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe cada revelação. Os que despertam precisam caminhar juntos, porque o despertar é apenas o começo da verdadeira liberdade.